E aí, hoje a gente vai mergulhar num dos maiores segredos do nosso corpo. Um tecido que é fundamental, super diverso e que conecta tudo de um jeito que a maioria das pessoas nem imagina. Vamos desvendar o tecido conjuntivo. Para a gente começar, eu lanço uma pergunta: o que a gordura, os ossos do nosso esqueleto e o sangue que corre nas veias têm em comum? Olhando assim de primeira parece que nada, né? São coisas totalmente diferentes. Pois é, a resposta é surpreendente. Todos eles são tipos de tecido conjuntivo. O grande segredo está na estrutura deles. Eles têm poucas células bem espalhadas numa coisa que a gente chama de matriz extracelular. Essa matriz, cheia de fibras e outras substâncias, é que dá a função única para cada um, funcionando como uma rede que amarra nosso corpo inteiro. Então, nosso primeiro ponto de parada vai ser um tecido que todo mundo acha que conhece bem, mas que guarda uns segredos incríveis: o tecido adiposo. Vamos ver que ele vai muito, mas muito além de ser só uma reserva de energia. Pensa no tecido adiposo como se fosse o nosso kit de sobrevivência pessoal. Ele não só guarda calorias para quando a gente precisa, mas também serve como um cobertor interno, mantendo a temperatura, e como uma almofada, protegendo nossos órgãos de pancadas. É uma camada protetora com múltiplas funções. Então, a gente tem essa dupla função, né? De um lado, o estoque de energia, que é vital para a nossa sobrevivência; do outro, a proteção e o isolamento, que garantem que o corpo funcione direitinho e com segurança. Mas, acredite, a história não termina aí. Agora se liga nessa frase aqui, que é de cair o queixo. Um pesquisador chamado Gregório Schanzenbach descobriu uma coisa impressionante sobre umas células do tecido adiposo. A resistência delas é tão grande que se compara à das células de câncer. Isso é, surreal. E sabe por quê? Porque essa descoberta, que foi meio sem querer num laboratório, revelou a existência de células-tronco super resistentes na gordura. Elas têm uma capacidade incrível de se transformar em vários outros tipos de célula: músculo, osso, coração, até neurônios. O potencial para a medicina regenerativa é simplesmente gigantesco, como, por exemplo, ajudar a reparar um coração depois de um infarto. Ok, agora que a gente viu essa parte de energia e regeneração, vamos mudar o foco. Como é que o tecido conjuntivo atua como se fosse o arquiteto do nosso corpo, construindo a estrutura que deixa a gente de pé? Vamos falar dos tecidos ósseo e cartilaginoso. Para começar, vamos dar uma olhada na versão mais flexível da coisa, a cartilagem. E para entender o poder dela, é só pensar nos tubarões. O esqueleto deles é todo feito de cartilagem, e é isso que dá para eles aquela leveza e agilidade impressionante debaixo d'água. E do outro lado da moeda, a gente tem a solução super rígida, o osso. Nos vertebrados como nós, o esqueleto de osso dá toda a firmeza necessária para sustentar o corpo e para proteger órgãos vitais como o nosso cérebro. Duas soluções de suporte bem diferentes, mas que vêm da mesma família de tecido. Beleza, já falamos do que é fixo, do que é flexível. Agora que tal a gente falar de um tecido conjuntivo que nunca para? Tô falando do sangue. Ele é o nosso sistema de entregas particular, levando tudo que é essencial para cada cantinho do corpo. E a grande estrela aqui, a protagonista, é a hemoglobina. É uma proteína que fica dentro dos glóbulos vermelhos. Só que, como em toda boa história, tem um vilão na área. E no caso da hemoglobina, esse vilão é um monóxido de carbono. Um gás traiçoeiro porque a gente não vê e não sente o cheiro, mas que é uma ameaça mortal. E o jeito que ele ataca é bem cruel. Olha só como funciona. O monóxido de carbono entra nos pulmões e se gruda na hemoglobina com uma força muito, mas muito maior que a do oxigênio. É como se ele roubasse o lugar do oxigênio à força. Com a hemoglobina toda ocupada por ele, o oxigênio não tem carona e os tecidos do corpo começam a morrer sufocados. Um exemplo dramático, mas que mostra a importância gigantesca da função do sangue. E para fechar nosso tour, chegamos no tecido conjuntivo fibroso. Ele é o mestre da força, da conexão. E aqui a gente vai ver que ele é tipo uma faca de dois gumes. O poder de reparo dele pode ser uma coisa boa, mas também pode ser bem perigosa. Primeiro, o lado bom da história: os tendões. Eles são como cabos de aço feitos de tecido fibroso, produzidos por células supertrabalhadoras, os fibroblastos. São os tendões que conectam os músculos aos ossos. Sem essa conexão firme, não existiria o movimento. Simples assim. O problema é quando esse mesmo sistema de reparo de cicatrização perde a mão. É o que acontece na fibrose. Em casos graves de Covid-19, por exemplo, o corpo começa a criar tecido de cicatriz demais nos pulmões.
Isso vai endurecendo o órgão e uma coisa simples como respirar se torna uma luta. Então, para ficar bem claro, de um lado a gente tem o tendão, uma conexão forte e útil. Do outro, a fibrose, que é quando o reparo vira o próprio agressor. Essa é a dualidade do tecido fibroso. Bom, depois de tudo isso, acho que deu para perceber, né? O tecido conjuntivo não é só um enchimento do corpo. Ele é literalmente o tecido que une tudo em todos os sentidos possíveis. Vamos só lembrar rapidinho o tanto de coisa que esse tecido faz? Ele guarda a energia e até células-tronco. Ele dá o suporte tanto flexível quanto rígido. Ele transporta o oxigênio que mantém a gente com vida. E ele conecta e cicatriza o nosso corpo. Tudo isso vindo de uma só grande família de tecidos. É incrível! E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Se esse tecido já faz tantas conexões essenciais no nosso corpo, e agora que a gente sabe do potencial escondido nas células-tronco que ele guarda, a grande questão é: o que será que o futuro da medicina ainda vai conectar a ele? As possibilidades parecem ser tão gigantescas quanto as próprias funções desse tecido.